Fala galera, eu sou o Mo e os playoffs 2022 da NBA já estão batendo na porta. Falta mais ou menos umas 2 semanas para a temporada regular acabar e o first round, o primeiro round aí dos playoffs da NBA já começar. Hoje, dia 2 de abril que a gente está gravando esse episódio, todos os times da NBA faltam mais ou menos aí entre 4 e 6 jogos para acabar a temporada. Então, no episódio de hoje a gente vai falar como que tá o cenário de classificação das conferências leste e oeste e quais são as minhas apostas aí, as minhas prévias para alguma mudança de posição. Vamos começar pela conferência leste do meu, do seu, do nosso Miami Heat, que por sinal tá na primeira colocação, não tá tão tranquilo como o primeiro colocado da conferência oeste, mas o Miami Heat tá mantendo essa primeira colocação por algumas rodadas já. Então como que tá os 6 primeiros colocados aí do leste? Tá, Miami, Bucks, Celtics, 76ers, Chicago Bulls e Toronto Raptors. A situação na Conferência Leste está bem complicada, porque a diferença do primeiro para o 6º colocado são de apenas 4 derrotas. Então, com combinações de resultados, as posições da Conferência Leste podem mudar bastante. Por exemplo, o Raptors, que está lá em 6º, pode chegar até um home court, que é os 4 primeiros colocados de cada conferência, que tem a vantagem aí de jogar em casa nas fases dos playoffs. Mas os 2 times que eu queria trazer, que estão com mais dificuldade, vamos dizer assim, que vão sofrer um pouco mais, é o Chicago Bulls, que está na 5ª colocação, que ele tem, dos 30 times da NBA, o calendário dos jogos restantes do Chicago Bulls é o pior, com os jogos mais difíceis de toda a liga. Então o Chicago Bulls na 5ª posição, por ter os jogos mais difíceis agora, então é um ponto de atenção, o Chicago Bulls pode cair. E o Boston Celtics, que está na 3ª posição, e tem o 3º calendário mais difícil desse restante aí da temporada regular. Então, como tá tudo muito embolado nas 6 primeiras colocações do leste, eu traria aí os Celtics e o Chicago Bulls como times que estão meio ameaçados de sair da posição. É lógico que os outros também estão, mas tem jogos bem mais fáceis que o Chicago Bulls e o Boston Celtics. Agora entrando na zona do play-in, a gente tem Cleveland, Nets, Hornets e Atlanta Hawks. A gente tem o Wizards na 11ª posição, mas eles estão a 6 jogos de diferença do Atlanta Hawks, que está na 10ª. Então praticamente aí não tem chance nenhuma de entrar no play-in. Falando agora desses 4 times do play-in, o Cleveland tá com um pouquinho mais de vantagem, eles estão 2 derrotas na frente do Brooklyn Nets, que está em 8º, e o Brooklyn Nets, o Hornets e o Atlanta Hawks estão exatamente com os mesmos números. 40 vitórias e 37 derrotas. Desses 4 times, o Brooklyn Nets tem um calendário mais fácil no restante da temporada, e não só dos 4. O Brooklyn Nets tem um calendário mais fácil de todos os 30 times da NBA. Lembra que a gente falou que o Bulls tem o pior calendário? O Brooklyn Nets tem o melhor calendário para esse restante de temporada. Então, a chance aí do Brooklyn Nets, pelo menos, pegar a 7ª posição do Cleveland é muito alta. Depois a gente tem o Atlanta Hawks com um calendário um pouco mais fácil também. E dos 4, o Charlotte Hornets tem o calendário mais difícil. Então, se a gente for pensar, é o time que está mais ameaçado aí em ficar pelo menos na 10ª posição e saindo da 9ª, que é o que eles estão. Agora vamos fechar falando da Conferência Oeste. A Conferência Oeste não tá tão embolada a coisa assim como tá na Conferência Leste. Na Conferência Oeste, o Phoenix está garantido ali na 1ª posição, tá tranquilaço, 62 vitórias e 15 derrotas. E na 2ª posição a gente tem o Memphis Grizzlies, que também tá tranquilo nessa posição aí, então não tão ameaçados assim. Lembra que na Conferência Leste os 6 primeiros tá tudo embolado? Já no Oeste tá um pouquinho diferente. Da 3ª a 6ª posição a gente tem Warriors, Dallas, Utah Jazz e Denver Nuggets. E a diferença desses 4 times é de apenas 3 derrotas. Então, como a gente tem quase aí mais ou menos 5 jogos, pode mudar alguma coisa, essa troca de posição entre 3º e 6º pode acontecer. Nesses 3 times, o Utah Jazz é o que tem o calendário mais difícil. Eles têm o 6º calendário aí, ou seja, quais são os adversários que eles vão enfrentar nos próximos jogos. O Utah Jazz tem o 6º mais difícil de toda a NBA. Já os outros 3 times, o Warriors, Dallas e o Denver Nuggets, têm calendários bem mais fáceis. Então,
falando aí, o time mais ameaçado desses 4 é o Utah Jazz. Falando em ameaça, na 7ª posição, entrando na zona de play-in, a gente tem o Minnesota Timberwolves, que foi uma surpresa aí dessa temporada. A diferença do Minnesota pro Utah Jazz é de apenas 3 derrotas. E o Minnesota não tem um calendário difícil. Então, um time que está muito arriscado aí é o Utah Jazz entrar na zona de play-in e o Minnesota Timberwolves, se ganhar os próximos jogos aí, combinações de resultado que o Utah Jazz tem que perder também. Então o Minnesota pode entrar na zona dos 6 primeiros aí, sair da zona de play-in, e o Utah Jazz pode sim entrar nessa 7ª posição do play-in. Lembrando que o Minnesota, no mínimo ali, vai ficar na 7ª posição. Ele não pode, já pela diferença das derrotas do 7º colocado pro 8º, 9º e 10º, o Minnesota não pode cair mais pela quantidade de vitórias e derrotas que eles têm. Então pro Minnesota tá tranquilo, né? Se eles ganharem jogos mais a combinação de resultados, eles só podem avançar. E fechando essa questão do play-in, da 8ª à 11ª posição, a gente tem Clippers, Pelicans, Spurs e Lakers. O Clippers está numa situação mais tranquila, principalmente em relação ao Lakers. Então o Clippers praticamente, a chance dele sair dessa zona de play-in e o Lakers acabar entrando é bem baixa. O rolo ali tá mais para quem vai ficar na 8ª e na 9ª, que é entre o Pelicans e o Clippers, e principalmente a briga vai estar pela 10ª posição do play-in, que é entre Spurs e Lakers. A diferença dos dois está só em uma derrota. O Spurs na 10ª posição, o Lakers com uma derrota a mais na 11ª. E agora falando do 10º e do 11º, o Spurs e Lakers estão só com uma derrota de diferença. Spurs em 10º e o Lakers em 11º. E olha só, o Spurs tá com o 7º calendário mais difícil dos 30 times da NBA. E o Lakers na 4ª posição como o calendário mais difícil. Então, já adiantando, sem dúvida, ainda mais que eles estão com uma derrota só de diferença entre os dois. Sem dúvida, os próximos jogos nesse final de temporada que o Spurs for fazer e que o Lakers for jogar também, serão jogos muito disputados, que cada time vai entregar o máximo para disputar essa 10ª posição, que é, entra na zona de play-in ou fica em 11º e sai dos playoffs de vez. E a tarefa tá muito mais difícil pro Lakers, porque o Lakers já tá em 11º, com uma derrota a mais que o Spurs, e eles têm o 4º calendário mais difícil da liga para esse final de temporada. Então, depois da última derrota do Lakers pro Pelicans, a situação do Lakers está muito complicada. Mesmo com o LeBron jogando muito, e mesmo agora com a volta do Anthony Davis. Se o Lakers tem algum coelho na cartola, sem dúvida eles têm que colocar agora, para ontem, esse coelho, porque são jogos difíceis e eles têm que ganhar para entrar nessa zona de play-in, para tentar ainda jogar o play-in e se classificar para os playoffs. E já que a gente falou nesse episódio aqui as prévias, como que tá a situação desse final de temporada regular 2022 da NBA, não se esqueça de clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever no Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!